Boa noite, igreja. Boa noite. Ô, Cláudio, eu acho que a noite não tô boa, porque a igreja está boa noite fraca. Eu quero uma boa noite animada. Nós estamos na casa de Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Agora sim ficou uma boa noite. Boa noite, gravadores. Boa noite. De novo. Boa noite, gravadores. Agora, iniciando o nosso culto, eu gostaria de convidar a igreja para se colocarem de pé. E nós vamos cantar um louvor muito animado, né, Cláudio? Isso, vamos louvar o nosso Deus com essa turminha linda aqui. Viviane, eu quero ver a igreja participando, né? Porque essa noite, queridos, é noite de louvor, é noite de adoração. E é noite onde a gente, todos os dias dessa semana, vai relembrar, né, a morte, né, o processo, né, da última semana de vida de Jesus, né, morte e ressurreição. E é por isso que a gente vai estar aqui todos os dias. E hoje a gente não vai ser diferente, a gente vai ter que ter energia, né, para louvar o nosso Deus nessa noite. E o hino que nós vamos cantar agora fala de vitória. Vitória não te quer, Cláudio? Vitória em nome do Senhor Jesus. Então vamos treinar aqui na igreja. Eu vou falar aqui vitória, vocês dizem o quê? Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos treinar uma vez para ver se ficou claro. Vamos lá. Vitória. E o louvor é assim, ó. Vamos lá, os gravadores. Vitória, vitória, vitória em nome de Jesus. Vamos, gente. Vamos lá, igreja, ó. Vitória, vitória, vitória em nome de Jesus. Amém. Agora, Amém? todo mundo de pé e vamos cantar animado. Tem que fazer gesto, né, Cláudio? Isso aí. Vamos lá. Vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor nessa noite. Deus inicia a nossa história. Deus conhece a vitória vem em nome de Jesus. Vai chegar as batalhas que vencer, as que perdi e as que ganhei.
também um louvor lindo que fala uma mensagem maravilhosa que você possa colocar no seu coração, na sua mente.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa semana que se iniciou ontem, a gente tem também, como de costume em todos os cultos, além de louvar, orado ao nosso Deus. E nesse momento, como a gente fez ontem, nós vamos colocar de joelhos, porque devemos buscar o nosso Deus de joelhos também, prostrar diante dele. Quem tiver condição, de se colocar de joelho, quem não tiver pode ficar em pé, mas eu gostaria que a igreja, se ajoelhasse nessa noite, e a gente vai estar clamando ao nosso Deus em oração. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que nos concedeu o dom da vida. E sem merecer, sem mérito algum, a gente está aqui nessa noite. Porque o preço foi pago. Porque foi pago um alto preço para que nós estivéssemos vida, mas não só uma vida aqui na terra passageira de 80 ou 100 anos, ou quanto for, mas o dom da vida eterna que foi dado por ti, ó Deus. Por isso a tua igreja nessa noite se prostra de joelho aos teus pés, em gratidão, em reverência e em adoração. Obrigado porque de uma forma tão especial o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pelo plano da salvação. Obrigado pelo plano da redenção. Obrigado porque o Senhor tem um livro onde nos oferece escrever o nosso nome, e que o nome de cada um aqui esteja escrito no teu livro, e que nunca, de maneira alguma, possa ser apagado. Nós te louvamos nesta noite de joelhos e prostramos aos teus pés. Entregamos à tua igreja esse culto nas tuas mãos. As pessoas que direcionaram até aqui, que vieram, que de uma forma especial decidiram sair das suas casas e estar na tua presença aqui nesta noite. Senhor, derrame sobre elas o teu Santo Espírito e bênção, Senhor, de ti. Te entregamos em tuas mãos esse culto e ainda pedimos perdão por nossas falhas, pecados, palavras malditas que não agradam a ti. E entregamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Agora é o momento do sorteio. Até o número 10. Vamos ver quem vai ser organizado essa noite. Até o 10, vamos. Número 5, Franciele. Franciele vai ganhar um diário, para a mulher, um diário de oração. Você não aproveita, tá? Seu prêmio. Se você puder, você espera aqui só um pouquinho para a gente fazer uma foto. Mais um, pode sortear? Pertinho. Não é possível, né? Mais um. Número 8, que é o nosso irmão Carlão. Aí,
Você vai ganhar uma literatura que diz um homem segundo o coração de Deus. Amém? E Carlão passa bom proveito. Então pega seu prêmio, fica aqui, do ladinho. Pode ficar aqui. Se você não ganha hoje, não fique preocupado. Amanhã tem mais. Lembrando que aqueles que vierem todos os dias estão concorrendo, né, pastor? A esse relógio aqui, ó. Então, se você veio ontem, veio hoje, continue bem a semana toda. Então, né, você vai concorrer. Beleza? Agora eu convido, né, já as crianças para descerem até 9 anos, tá bom? Se você tem até 9, você pode descer, tá bom? Teremos uma mensagem, um louvor especial com o irmão Cláudio. Em seguida, já vamos para a mensagem do pastor. Jó 19:25 diz: porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Nós somos aquele que, como cantamos aqui, não merecemos. Somos aqueles que insultaram o Salvador, que mesmo naquela época, né, nós não estávamos presentes, mas de uma forma especial a raça humana, né, insultou o Salvador e decidiu crucificá-lo numa cruz. Você já parou para pensar nisso? Quem é este homem, afinal, que tem tanto amor assim por mim e por você? Quem é este homem? Esse homem que você diz adorado, que você diz cultuar. Você já parou para pensar quem é realmente esse homem que tem tanto amor por você?
era eu que devia morrer. Era eu quem devia morrer. Te amei sim. Tanto amor na sua vida na cruz para salvar alguém. Viu por mim. Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. Queria que tivesse alguma forma de retribuir. O que podemos dar para alguém que pode reanimar os mortos? E ouvimos as histórias dele, multiplicando pães e peixes em Decápolis. Do que ele poderia precisar? Bom, ele certamente não precisa de nada. Talvez essa seja a questão. Este aqui se chama Bahia. 3 partes mirra, 2 partes cássia. Adorável para queimar, para purificar uma casa. 10 denários. E este é o Cleópatra. 4 partes de cipestre, 1 parte de murta e óleo de rosas. Muito bom para pele e cabelo. 15 denários de primeira. Não é bom o bastante. Desculpe. Eu quero ver os seus olhos que não estão à venda. Eu sei que você tem. Já jantei com muita gente rica. Eu só trago estes para os meus clientes mais fiéis e ricos. Espere aqui. Derivado de uma rara variedade de madressilva que floresce no alto das montanhas do Nepal. Usado para ungir reis na China e na Índia. Protegido em um vaso de alabastro de primeira, para controle de temperatura. Nardo puro. Quanto é que você gostaria? O vaso inteiro. Poxa, você é encantadora, querida. Mas, de verdade, quanto você quer? Uma medida e meia? Eu disse o vaso inteiro. Não é possível. Este vaso custaria mais de meio ano de salário. E eu preciso do suprimento para satisfazer minha clientela mais rica. E eu levaria vários meses para conseguir outro. Você tem que me ouvir. Saiba que isso é para o rei mais importante que o mundo já conheceu. $300. Um ano inteiro de salário.
diferença. Guardar a lei é uma resposta ao amor de Deus. Mas agora que eu estou aqui, tem... O que aconteceu? Onde você estava? O que estava dizendo sobre a lei? O que está acontecendo? Quem é ela? Minha irmã, Maria. Que é isso, Maria? Isso é nada. Maria, o que está fazendo? Está deixando sua irmã tocar os pés dele, é degradante. Você não ouviu nada do que o professor disse? Tudo bem, já chega. Jesus, Novamente, Shua. Não há lei na Torá ordenando que uma mulher cubra os cabelos. Isso é só tradição. está elogiando, absolvendo. Samuel, não conhecemos essa família. Não é o nosso lugar. Bendito és tu, Rei do Universo, porque fizeste bem todas as coisas. E o Sigmar precisa ser. Rabino Shmuel, eu entendo, mas nós Ela temos... está realizando um ato inadequado abertamente e sem vergonha. E ele está permitindo isso enquanto é chamado de Deus. Não podem descobrir que testemunhamos isso e não fizemos nada. Uma investigação aberta, você disse. Sim. Vamos ver o que ele disse. Nada puro. Da mais alta qualidade. O que atormenta você, Judas? Por que esse perfume não foi vendido por centenas de denários? Você acabou de contar uma história sobre como cuidar dos pobres. É o mesmo que cuidar do Messias. Sim! Poderia ter sido dado aos pobres. Poderia ter sido usado para qualquer coisa. Suprimentos, abrigos, coisas que precisamos. Mas isso é desperdício. Como que você conseguiu esse dinheiro, Maria? Deixe ela em paz. Ela fez uma coisa linda para mim. Pois os pobres sempre estarão com vocês. E sempre que quiserem poderão fazer o bem para eles. Mas não terão sempre a mim. Ela fez o que pôde. Ela ungiu meu corpo antes do dia do sepultamento. Sepultamento? O que isso significa? Deixa ele terminar. Creiam em mim. Onde quer que o Evangelho seja proclamado no mundo inteiro, o que ela fez será contado em memória a ela. O que seu seguidor disse está certo. Esse ato foi esbanjador, imodesto e contradiz completamente tudo que você disse antes sobre os pobres e humildes. Ele disse: eles sempre estarão por nós. Sua própria noção de que tal desgraça poderia ser proclamada em todo o mundo como parte do seu evangelho, quando deveria ser repreendida, censurada, condenada. Eu não posso ficar na mesma sala que essa abominação. Isso parece mais um problema pessoal. Eu queria acreditar. Eu vim aqui para te dar uma chance e você estragou tudo. Sinto muito por não poder ajudar você. Eu que sinto muito por não poder lhe ajudar. Mestre, ele não é um homem que queremos incomodar se estamos tentando unir o nosso povo. Para o sepultamento? Boa noite, amada igreja. Uma alegria poder retornar aqui, muitos estávamos aqui e juntos podemos estudar um pouco mais sobre a palavra de Cristo. Só fazendo uma recapitulação de ontem,
Quem estava aqui ontem? Quem estava ontem? A gente levanta sua mão. Uma boa parte de vocês estavam aqui ontem. Então me ajudem a lembrar sobre o que falamos ontem. Lembrem pelo menos qual foi o texto que usamos ontem. Qual foi o capítulo da Bíblia, o livro e o texto que usamos ontem. Alguém lembra? Mateus capítulo 26. Muito bem. Usamos Gênesis também, parabéns, vocês estão ligados, a criançada está ligada, está atenta à palavra de Deus, isso é muito bom. Então, ontem nós falamos sobre Mateus capítulo 26, sobre a cerimônia da Páscoa judaica. A Páscoa judaica que se cumpriu na pessoa de Jesus. E eu falei para você que hoje nós daremos continuidade, e assim será ao longo de toda essa semana. Então hoje nós vamos trabalhar a partir do capítulo do versículo 6, e daí para frente nós vamos até o capítulo 28. No último dia dessa programação nós estaremos ali finalizando com chave de ouro, e assim nós vamos conseguir estudar toda aquela última semana de vida de Jesus Cristo aqui neste mundo. Então, meus amados, eu queria convidá-los, depois de ter assistido esse vídeo, nós vamos falar exatamente sobre esse evento, sobre essa história que aconteceu com Jesus e essa mulher. Queria convidá-los a fechar os seus olhos mais uma vez, e juntos nós vamos orar a Deus pedindo a Ele sabedoria, iluminação, instrução, para que possamos compreender a Sua palavra. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai eterno, de graça, misericórdia e bondade, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor deu a cada um de nós, de nesta noite podemos estudar a Tua palavra, entender um pouco mais do que o Senhor deseja para a nossa vida, tirarmos aqui lições importantes, mas também entendermos o macro da história, Deus, o enredo total da história, e como vai culminar, como vai terminar toda essa história, chamada história da redenção. Nos abençoa, Deus, nos dá clareza e faz-nos com que saiamos daqui nessa noite cheios, Deus, do Teu Santo Espírito de convicção de que tivemos um encontro com o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia novamente em Mateus capítulo 26. E enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, eu já queria agradecer a presença de todos os presentes, inclusive dos nossos amigos que atenderam ao convite de alguém. Alguém deve ter convidado você, chamado você para estar aqui, e você atendeu prontamente a esse convite e está aqui participando conosco nessa noite. Se eu, que sou pecador, estou feliz pela sua presença, eu imagino como não está o coração de Deus em ver que você veio participar dessa programação espiritual, onde você vai aprender mais sobre a pessoa dele e sobre o plano de amor que ele elaborou para te salvar. Então, Mateus capítulo 26, ontem nós estudamos do versículo 5 ao 6, a festa da Páscoa. Nós lembramos, ou melhor, nós falamos sobre um acróstico, uma sigla, para que vocês pudessem lembrar todo o conteúdo da mensagem de ontem. E aqueles que estavam aqui, eu quero ver se vocês conseguem me ajudar a lembrar quais foram essas três siglas que qual foi essa sigla e essas três letras que eu falei ontem para vocês gravarem, porque tinha tudo que ver com o capítulo 26, 27 e 28 de Mateus. Alguém lembra? Irmã Elba, tá ligada? PSE. E alguém, outra pessoa, eu sei que a irmã Elba está atenta aí, ela vai responder tudo prontamente, mas outra pessoa conseguiria lembrar o que significa cada uma dessas letras dentro daquilo que eu pedi para vocês. Aqui é só para facilitar a questão da lembrança, para vocês não esquecerem as palavras importantes contidas nesses textos. Alguém consegue lembrar? O P é Páscoa, o S é o quê? Sacerdote, sumo sacerdote ou santuário, e o E? Muito bem, Escrituras, isso aí. Muito bem. Então, essas são as três palavras recorrentes em todo esse texto que trata sobre a última semana da vida de Jesus. É a Páscoa, o sacerdote e as Escrituras. Então, tudo aquilo que estava relacionado ao santuário, todo aquele conteúdo do material do santuário está presente aqui.
Queridos, então, diante disso, vamos avançar aqui. Então, Jesus terminou de falar para os discípulos sobre preparar a Páscoa. Os discípulos foram até um certo lugar e prepararam a Páscoa. Mas antes disso acontecer, antes deles celebrarem a ceia, celebrarem a Páscoa, aconteceu um evento. Logo depois que Jesus fala sobre a Páscoa, fala que ele seria traído, etc., aconteceu um exemplo. Ele estava ensinando ali, sentado com seus discípulos, na casa de um indivíduo chamado Simão. E aí o verso 6 diz assim, todos podem me acompanhar, Mateus 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e a Bíblia faz questão de dizer que esse indivíduo era um leproso, ele era um leproso e foi purificado por Jesus, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhes derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os seus discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se-ia aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Por que está falando essas coisas contra ela? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a glória sua. Queridos, obviamente que há algumas informações aqui que não foram apresentadas nesse vídeo. Esses vídeos que eu separei faz parte de uma série que você vai encontrar aí na Netflix, a gente fala de memória, no YouTube também, chamado The Chosen, os escolhidos, né? Falando sobre os discípulos, a história dos discípulos junto com Jesus. Então eu tirei ali algumas informações que não foram apresentadas no vídeo e que eu vou estar apresentando para vocês aqui nessa noite. Quando nós lemos qualquer relato dos evangelhos, a gente não lê só o relato de um evangelista. Nesse caso, o evangelista é o autor do evangelho. Nesse caso, Mateus. Mateus escreveu esse livro. Quando você vai ler uma história como essa, você não se concentra somente em Mateus, porque outros evangelistas também escreveram sobre essa história, né? Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver a referência dessa história em outros livros da Bíblia, como por exemplo Marcos e João. Marcos 14, do 13 ao 9, João 12, do 1 ao 18, vai também falar sobre essa história e vai trazer informações das quais você não encontra nesse relato. Então, juntando todos os relatos, nós chegamos ao conteúdo geral da história. Como foi realmente que aconteceu? A gente pega um pedaço de Mateus, um pedaço de Marcos, um pedaço de João. Quando junta, nós temos a história completa. É como se tivesse acontecido, sei lá, um acidente, alguma coisa ali na frente, e então cada um aqui vai ter uma versão sobre aquilo, mas juntando toda a versão, você vai ter a história completa. Porque às vezes a Viviane viu um detalhe da história, um acidente, o sapato da pessoa voou por fora do carro. Eu não vi essa parte, então eu só falei da porta do carro que foi aberta na hora do acidente, coisa que a Viviane não viu. E aí o Juarez, ele viu também que além da porta ser aberta e o sapato ter voado por fora, para fora do carro, o pneu do carro também estourou. Então, se eu contar a história, eu vou tirar da história, eu quero dizer, eu não vou colocar na história aquilo que a Viviane viu, porque eu não vi. O Juarez não vai colocar na história aquilo que eu vi. Mas eu também não vou colocar na história aquilo que ele viu. Mas quando nós ouvimos o relato dos três juntos, a gente consegue ver a história como um todo. E é assim que nós estudamos a Bíblia. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente junta e entende o contexto geral daquilo, do que aquilo está dizendo. Então vamos lá. Então Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Uma mulher se aproximou trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, um nardo puro, um perfume caríssimo. Nos outros evangelhos aqui não vai dizer o valor, mas nos outros evangelhos vai dizer que esse perfume, por isso que na história, no vídeo vai dizer, conta ali,
ele custou 300 denários, o que seria um ano inteiro de trabalho. 300 denários. Então, aquela mulher, ela gastou praticamente um ano inteiro de trabalho para comprar esse perfume e realizar essa boa ação para com Jesus. Queridos, mas o que isso tem a ver comigo e com você? Isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Primeira coisa, ou primeira lição dessa história que aprendemos. Grave essa primeira lição com canetas de ouro nas tábuas do seu coração. Primeira lição. A Bíblia diz, nessa passagem nossa aqui, em outra vai dizer que ela banhou os pés de Jesus, mas nessa aqui diz que ela banhou a cabeça e o corpo inteiro. Vou ler novamente para vocês. Diz assim: aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que derramou sobre a cabeça. E aqui, no versículo 10, ele diz assim: mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação comigo. E ele diz mais assim: os pobres sempre o tendes convosco, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então aqui ele diz: ela derramou o perfume sobre o seu corpo. Sobre o seu corpo. Então ela derramou na sua cabeça, passou o cabelo ali, passou também nos pés, como foi mostrado no vídeo, e embalsamou o corpo inteiro de Jesus, começando pela cabeça e terminando nos seus pés. No outro evangelho vai dizer que ela quebra o vaso. Ela não tira a tampa como nós fazemos com os nossos perfumes quando a gente vai colocar perfume no nosso corpo. A gente tira a tampa para não haver desperdício e apenas borrifamos aquilo que é necessário para sair. A Bíblia diz que ela quebrou o vaso e jogou todo o perfume. Sabe o que isso significa? Ela gastou um ano inteiro de trabalho, provavelmente todo o dinheiro que ela tinha guardado, a sua reserva, comprou um perfume e não se limitou a colocar apenas um pouco, ou dar apenas um pouco para Jesus. Ela decidiu dar tudo. Primeira lição dessa mulher, Maria, para mim e para você. Quando o assunto é gratidão, é fidelidade, é entrega a Jesus, Deus não aceita nada de forma parcial. Ou é tudo ou nada. E essa mulher entendeu isso. Ela entendeu que o céu havia dado tudo em prol da minha e da sua salvação. E ela entregando nada menos do que tudo, não estaria sendo grata a Deus por isso. João vai dizer que Jesus havia expulsado 7 demônios dessa mulher. Ela era uma prostituta. Era uma mulher da vida que muito provavelmente esse homem aqui, Simão leproso, ele era tio dela, tio de Lázaro, tio de Marta. E provavelmente foi ele que molestou essa mulher. Foi ele que incentivou ela a entrar no caminho da prostituição. Foi ele que a abusou quando criança. Mas agora ele contraiu lepra. Jesus o curou. Jesus o cura da sua lepra. E ele então decide agradecer a Jesus fazendo um banquete, um jantar. Para ele que era rico, um banquete, um jantar não era nada. Era algo simples. Coisa que ele comia todos os dias. Coisa boa porque era rico. Mas para ela esse perfume era tudo. Porque ela não tinha nada. Tudo que ela tinha, ela entregou para comprar algo e presentear Jesus e agradecer a Jesus por tudo que ele havia feito na vida dela. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, Jesus até conta uma historinha para Simão. Ele diz assim, no final da história: a quem muito se perdoou, muito também amou.
Na visão de Simão, o que Jesus havia feito por ele, apenas um jantar resolvia. Vem aqui almoçar na minha casa, jantar com a gente aqui, está tudo certo. Mas na visão daquela mulher, tinha que ser um pouco mais. Um pouco mais. Ela entregou tudo em resposta ao tudo de Deus por nós. Irmãos, a oferta do céu para mim e para você não pode receber como gratidão nada menos do que tudo. Nosso coração, se Deus disse que o dízimo deve ser 10% devolvido para Ele, porque é dele, eu não posso devolver 9, eu não posso devolver 11, eu tenho que devolver 10. Se Deus disse que 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do seu teu Deus, e nele não trabalharás, não farás nenhum tipo de serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu servo, nem o forasteiro, o visitante que adentra as suas portas. Ah, não, mas eu já faço isso todos os dias da semana, mas ele pediu para você fazer isso no sábado. Ele disse que era no sábado. Ele disse que quem crê e for batizado nas águas por imersão será salvo. Então eu não posso entregar nada menos daquilo que Ele está me pedindo. Com Deus ou é tudo ou nada. E nada disso que fazemos é para nos salvar. Ah, eu vou fazer isso ou aquilo outro, guardar o sábado, dar o dízimo para me salvar. Não. Ela não estava ungindo Jesus nesse momento para se salvar. Ela estava fazendo isso porque ela era grata pela salvação que já havia recebido. É uma resposta de fidelidade e gratidão a Deus por ter salvado ela. Então ela fez tudo o que podia. Era tudo que ela podia fazer, especial para Jesus. Se ela tivesse mais coisas, ela poderia fazer mais. Mas isso aqui era tudo que ela tinha. Tudo. E ela fez tudo o que ela podia dentro das suas possibilidades para ser grata a Jesus por tudo que Ele fez dentro das possibilidades dele. O céu não se limitou a entregar nada de forma parcial. Ele entregou tudo. Deus poderia ter enviado um anjo para poder morrer por nós. Vamos enviar aqui um anjo aqui e resolve o problema lá. Ele não fez isso. Ele enviou o que o céu tinha de melhor. O melhor do céu, Jesus Cristo. Ele enviou para morrer por nós. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Segunda lição importante que nós aprendemos através da história dessa mulher. Além de entregar tudo, a Bíblia diz, no verso 8, que vendo isto, indignaram seus discípulos, não só Judas, na história de Judas, porque João disse que Judas era ladrão, e Judas acabou dizendo que esse dinheiro poderia ser vendido, ou esse bálsamo poderia ser vendido, e arrecadado dinheiro e dado aos pobres. E João vai dizer, ele disse isso, João 12, ele disse isso porque ele era um ladrão. João usa essa expressão, dura, né? A Bíblia das vezes quando é dura, mas essa foi a expressão que João usou. Ele disse isso porque ele era um ladrão. Mas todos os discípulos ficaram reclamando junto com Judas. Infelizmente é assim, né? Quando um se levanta para poder fazer uma acusação, para poder levantar uma suposição, ou algum questionamento, ou alguma polêmica, infelizmente o ser humano é assim. Maria vai com as outras, todo mundo vai atrás, né? Só basta o primeiro levantar um dedinho e dizer assim, ó, eu tenho aqui uma observação. Aí todo mundo vai querer fazer a observação junto. É verdade, estava aquela coisa que traz muito argumento. Mas Judas deve ter se levantado e dito assim, isso aí poderia ser vendido, isso é nada, eu conheço. Poderia ser dado aos pobres. Ser vendido por uma boca antiga e ser dado aos pobres. Mas ele não disse isso porque estava preocupado com os pobres. Ele disse isso porque ele era um ladrão. Mas Jesus diz assim, ó. Mas Jesus, sabendo disso, diz, por que estão molestando ela? Ela praticou boa ação para comigo. Verso 10, gente. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher?
fez o certo, mas fez a pessoa certa também. Porque os discípulos e Judas queriam que fosse feito isso aos pobres. Judas queria que todo aquele valor monetário fosse entregue para os pobres. Primeiro, obviamente, para ele, que era o tesoureiro daquela igreja, da igreja de Jesus. Ele que era o detentor, que guardava o dinheiro. Ó, primeiro entrega aqui, e depois daqui a gente vai e leva e dá aos pobres. Aí quando caísse ali na bolsinha de Judas, né, as ofertinhas dos discípulos, Judas ia tirar uma parte para ele, ia comprar algumas coisinhas aos pobres para tapear todo mundo ali. Essa era a intenção de Judas. Com isso, Jesus não está dizendo que não se deve ajudar os pobres. Com isso, Jesus não está dizendo que não devemos ajudar as pessoas que estão necessitadas. Mas com isso, Jesus está deixando bem claro que às vezes o certo é feito a pessoas erradas. Ou vocês acham que dar esmola é errado, ajudar as pessoas que estão necessitadas? É errado? Alguém acha que é errado? Todos concordam que é certo? Todos concordam que é certo? Levanta a mão quem concorda que ajudar os pobres é certo. Quem concorda? Levanta a mão para eu ver, não achar que você não gosta dos pobres. Todo mundo concorda que ajudar os pobres é o certo. Ok? Mas Jesus disse que o que ela fez não era para ter sido feito aos pobres, era para ser feito realmente a ele. Ele disse: ela fez uma boa ação para comigo, porque os pobres vocês sempre vão ter para fazer alguma coisa por eles, mas a mim nem sempre vocês vão me ter. Aqui dentro desse trecho está um princípio por trás disso aqui. É o princípio de fazer o certo à pessoa certa, porque podemos fazer coisas certas a pessoas erradas, da forma errada. Uma vez, semana passada, eu estava visitando uma irmã. Não vou dizer de que igreja, de que lugar, para que você não fiquei tentando descobrir quem é que deve ter sido. A gente fica assim quando a gente fala uma coisa, né? Quem foi essa pessoa? Enfim, não foi ninguém que vocês conhecem, mas foi uma irmã da igreja. E essa irmã, com boas intenções, coração bom, eu não tenho dúvida disso, ela me disse assim: pastor, eu não vou lá na igreja, eu também não vou devolver mais o meu dízimo, porque o dízimo é mandado lá para a igreja, para a associação, e eu queria, com o meu dízimo, ajudar os pobres. Queria ajudar os pobres. Eu disse assim: irmã, ok, a intenção da senhora é a das melhores, é maravilhoso ajudar os pobres. Vou comprar uma geladeira, estímulo para ajudar. Falei: é maravilhoso, isso é incrível, isso é extraordinário. Se a senhora estiver precisando de ajuda, né, para poder ajudar essa pessoa que a senhora quer ajudar, eu posso também de alguma forma ajudar. Com o pouco que eu tenho, eu posso doar ali 10, 15, 20, 30, 40 reais, sem problema. Mas a senhora está esquecendo de um princípio muito importante. Às vezes as coisas certas podem ser feitas a pessoas erradas. A Bíblia não diz que o dízimo deve ser usado pelo membro da igreja, e nem pelo doador, né? Pela pessoa que está entregando, e nem tampouco ser dado aos pobres. A Bíblia diz em Malaquias 3, a partir do verso 8, que todo o dízimo deve ser levado à casa do tesouro, a igreja, para que haja mantimento em minha casa. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer que esse dinheiro tem que ser usado para a manutenção do Evangelho, porque os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. A própria expressão dízimo vem de 10% de toda a sua renda, de tudo aquilo que é seu. Animais, lavoura, dinheiro, o que for seu, 10% de toda a sua renda, de tudo aquilo que entra, tudo aquilo que são suas entradas, deve ser retirado, porque não é seu, é de Deus. Então, como eu posso pegar algo que não é meu e usar, mesmo que seja para dar a alguém, para ajudar alguma pessoa? Eu estou devendo R$1.000 para benzinho. Aí eu pego os R$1.000 do benzinho, está aqui, R$1.000 do benzinho, mas tem alguém necessitado. Então eu vou pegar esse dinheiro do benzinho, vou pagar, vou ajudar o necessitado, depois desse benzinho. Depois não resolve aí. Do ponto de vista humano, que gosta de justificar todas as coisas, isso é certo, mas moralmente é errado.
é meu, gente. Não é meu. E além de não ser meu, ele não foi destinado para essa finalidade. Mas sabe por que muitas pessoas fazem isso? Muitas pessoas fazem isso porque são avarentas. Porque além de devolver o dízimo e a oferta que anunciou o seu pacto, não querem tirar mais uma partezinha do seu para ajudar o seu irmão. Aí que é tirado de Deus. E Deus disse que não era para tirar para fazer isso, para fazer esse tipo de coisa. Porque o certo é, tirei o de Deus, tirei o de gratidão, que é meu pacto, e agora Deus me deu essa parte aqui, 90%, 85%, enfim, depende de como vai ser o seu pacto. Com o que é meu, eu posso ajudar os pobres. Com o que Deus deixou para mim. Aí eu não quero usar o meu e eu então começo a determinar como usar o de Deus. Para não precisar usar o meu. Mas essa mulher deixa muito claro que nós precisamos fazer o certo para a pessoa certa. E vocês vão entender mais na frente, quando eu estiver terminando essa mensagem, o porquê que Jesus era a pessoa certa. Por que Jesus era a pessoa certa? Porque não foi os pobres que perdoou os pecados daquela mulher. Por mais que tenhamos que ajudar os pobres, não foram os pobres a quem aquela mulher devia a sua gratidão, porque libertou ela do cativeiro do pecado, da prostituição. Diversas vezes Jesus havia perdoado ela, havia dito para ela: perdoa os seus pecados, vai, não peques mais. Mas diversas vezes aquela mulher voltou para o pecado. E Jesus tendo paciência com ela, amando, cuidando, era amigo da família, sempre pregando, sempre orientando, até que chegou um momento em que ela conseguiu de fato se libertar. E agora ela estava sendo grata a Jesus por isso. Não foram os pobres que fez essas coisas para ela e por ela, foi Jesus. Mas não só por isso, no final você vai entender também o porquê que ela fez a pessoa certa, o certo. Terceira e penúltima lição, ela fez tudo o que podia. Ela fez o certo, a pessoa certa. E a terceira lição, ela fez para a eternidade. O versículo 3 diz assim: em verdade te digo, onde for pregado em todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Em outra passagem, eu não falar sobre a ceia, mas diz assim: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Nesta situação aqui, que não se trata de algo sobre Jesus, mas sobre a ação daquela mulher em relação a Jesus, ele diz assim: todas as vezes que for pregar esse evangelho, em todo mundo será contada a história dela, para a memória dela. O que Jesus quer nos trazer à memória nesse momento é ela. Sabe por quê? Porque o que ela fez para a eternidade. Ela fez para a eternidade. Irmãos, há muitas coisas que nós fazemos de bom para Deus que às vezes a gente acha assim: não vou fazer não, ou então eu vou fazer de qualquer jeito, é só para aqueles membros da igreja mesmo, hoje não vai ter quase ninguém na igreja, vai ser um culto de quarta-feira, então eu vou pregar de qualquer jeito, eu vou fazer de qualquer forma, eu vou vestido de qualquer maneira, é só para o pessoal ali mesmo da igreja, ninguém não vai ser transmitido no YouTube, não vai passar no Instagram, não na TV, é só ali para ele. Não, irmãos. Quando essa mulher praticou essa boa ação para com Jesus, ela não tinha noção de que o que ela estava fazendo para ecoar na eternidade, para alcançar corações em todo o mundo, em todas as épocas. Ela fez isso há quase 2000 anos atrás. Mas lá mesmo, Jesus já disse o que ela está fazendo agora, por mais que vocês não entendam, vai ecoar, vai romper as barreiras do tempo e do espaço, e vai alcançar corações, e vai reverberar resultados por toda a eternidade. Porque centenas e milhares de pessoas, anos e anos depois dessa história, anos e anos depois dessa narrativa aqui do que aconteceu, leram a história dessa mulher, quiseram
coração, tudo o que você faz para Deus, você não faz somente para as pessoas que estão aqui nesse momento, nessa época, vendo e ouvindo. Tudo o que fazemos, tanto de bom quanto de ruim, reverbera, ecoa por toda a eternidade. Seja para a salvação, seja para a perdição. Por isso que Paulo diz, nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que se perdem, como para aqueles que vão alcançar a salvação eterna. Cristo espalha a fragrância do seu conhecimento através de mim e de você. Então todo ato, todo comportamento, tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, vai ter resultados eternos. Eternos. Tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você faz, mas também tome cuidado com aquilo que você deixa de fazer. Porque Tiago disse que omissão também é pecado. Tiago disse, aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, está pecando. Está um princípio claro, omissão é pecado. Se omitir de algo, deixar de fazer algo, é pecado. Se eu sei que eu devo ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu não batizo, eu reluto, eu renego isso, eu estou pecando. Assim também como aquela pessoa que sabe que o batismo não é brincadeira e deve ser batizado da forma correta e é batizado da forma errada, também está pecando. Então tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer vai ecoar por toda a eternidade. Ela fez tudo o que pôde, gravou nas tábuas do coração. Lição para mim e para você: faça tudo o que você pode. Tudo. Porque se não entregar tudo para Deus, é melhor que não entregue nada, porque não vai aceitar. Ou entrega tudo, ou não entrega nada. Deus não aceita o coração de forma parcial. Essas coisas aqui que eu aprendi, eu vou guardar. Essas coisas aqui, que eu até sei que é verdade, mas eu não vou dar por quê. Agora não. Quem sabe outro dia. Vai tudo. Vai nada. Segunda lição. Além de fazer tudo, ela fez a pessoa certa. Todo mundo naquela mesa achava que o certo era fazer isso bom. Porque Jesus estava ensinando sobre ajudar os povos. Só que isso aqui não. Então a gente precisa saber que nem sempre o certo é feito a pessoa certa. Mas deveria. Terceira e penúltima lição. Devemos levar em consideração que, como essa mulher, tudo o que fazemos vai durar e vai ecoar. Tudo está sendo registrado. Absolutamente tudo. Pensamentos, ações, palavras, tudo. E vai ecoar e vai trazer resultados para a eternidade. Tudo. Pastor, eu tenho me doado muito para essa igreja, eu tenho feito muitas coisas para essa igreja, eu tenho dedicado meu tempo, minha vida, minha existência para essa igreja, para esse Deus, para esse Jesus. Tudo vai reverberar e ecoar na eternidade. Não se preocupe, continue fazendo tudo. Mas ninguém reconhece, não precisa. Não precisa. Porque se você achar que precisa ser reconhecido, você não está fazendo tudo. E nem tampouco para a pessoa certa, mas para si mesmo. Para ser reconhecido. Não é para Deus. Então não se importe com quem não reconhece. Pense que quem precisa ouvir e ver o que você está fazendo, está ouvindo e vendo. Está sendo registrado. Mas a terceira e a quarta e última lição, queridos irmãos, é que Jesus diz assim:
praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim sempre tens. Verso 12: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Vocês lembram quando aqueles magos que vieram do Oriente, provavelmente da região da Pérsia, levaram até o pequeno menino Jesus? Vendo o Lourenço aqui, me faz lembrar rapidamente de Mateus capítulo 2. Os magos aparecem diante do menino Jesus e trazem presentes para o menino, ofertas. Eles entregaram aquilo que eles podiam, como forma de reverenciar o Rei do Universo, o menino que iria salvá-los do pecado, que iria trazer a salvação eterna, não somente para eles, mas para o mundo inteiro, para todo aquele que crê. Vocês lembram quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Ouro, presente de rei. Incenso, presente de sacerdote, que Cristo é, rei e sacerdote. E mirra. E mirra. Como rei. Mirra, querido, era um aroma usado pelo povo naquele tempo para várias coisas, mas uma das coisas principais que se era usada a mirra era para embalsamar corpos, limpar os corpos antes do sepultamento, ungir os corpos, limpar e embalsamar. Quando os magos entregam aquele presente para Jesus, profeticamente, eles estão querendo dizer, além de ser rei e sacerdote, ele também é oferta, é cordeiro, é alguém que está nascendo para morrer. Ao essa mulher entrar naquela casa e derramar aquele perfume sem perceber, sem saber, como eu disse ontem na história, sem os sacerdotes saberem, eles estavam cumprindo a profecia, matando o Senhor, como eles matavam o cordeiro na festa. Mas essa mulher, sem saber, sem perceber, ela também estava cumprindo o rito. Antes ou depois da morte, melhor dizendo, a pessoa precisava ser embalsamada. Só que se vocês lerem comigo, Marcos capítulo 15, e eu não vou ler agora para vocês, porque a gente já está partindo para o final, para não tomar mais tempo. João capítulo 20, Lucas capítulo 24 e Mateus aqui no capítulo 27, finalzinho do capítulo 27, vocês vão perceber, eu quero ler o 27 porque vocês já estão com o texto aberto aí. Olha só o que acontece aqui no capítulo 27, Mateus capítulo 27, diz assim, ó, no finalzinho aqui, versos 61. Na hora do sepultamento de Jesus, ele foi sepultado, ele foi morto, sepultado. Diz assim, achavam-se ali, verso 61, achavam-se ali, sentadas à frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Elas estavam sentadas aonde? Na frente do túmulo. Enterrou o Senhor, colocou, depositou o Senhor, quero dizer, não enterrou, depositou o Senhor naquela sepultura, na pedra, e elas permaneceram ali sentadas. O outro evangelho vai dizer que depois daquilo elas saíram e observaram o sábado conforme o mandamento. Guardaram o sábado. Quando acabou o sábado, capítulo 28 agora, Mateus capítulo 28, verso 1. Quando acabou o sábado, diz assim o texto, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, quem? Ao findar do primeiro dia da semana, quem é a pessoa que aparece aí? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o quê? O sepulcro. Quando morreu, eles estavam lá, sentadinhas, observando, chorando, se lamentando. Mas quando passou o sábado, elas guardaram o sábado, não foram no túmulo no sábado. Descansaram segundo o mandamento, e até o próprio Jesus, até na sua morte, ele também descansou. A morte não descansa? Ele descansou no sábado, na sepultura. Mas ao final do sábado, elas voltaram lá. O outro texto, Marcos 16, como eu falei para você, Lucas 24, João 20,
vai dizer que elas prepararam aroma, bálsamo, especiarias, mirra, para ir até o corpo de Jesus e limpar o corpo. Elas iam pedir aos soldados romanos que estavam guardando para que removesse a pedra. Elas iam entrar desenrolado no lençol, porque foi tudo às pressas por causa do pôr do sol do sábado. Então José de Arimateia foi até Pilatos, pediu o corpo, ele deu, enrolou ali, jogou no túmulo, porque já estava chegando o sábado. Mas depois que passou o sábado, elas voltaram lá. Elas com a intenção de, abre aí, porque a gente quer cuidar melhor do nosso mestre. Eu sei que ele está morto, mas é uma cerimônia, um rito. Mas quando chegaram lá, meus amigos, o anjo estava sentado na pedra, ele já tinha sido removido. E elas procuram, cadê o mestre? Onde está? E os anjos olham para aquelas mulheres e dizem assim, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Se essa mulher não tivesse praticado aquela boa ação de embalsamar o corpo de Jesus, mesmo sem saber que era para cumprir o rito de embalsamar o corpo, porque ele disse, ela está me ungindo para a minha morte. Depois disso ela teve oportunidade? Não, porque elas foram fazer, mas não encontraram mais o Senhor morto. O Senhor estava agora vivo, vivíssimo, glorificado. Apareceu até para elas, falou com elas, vai adiante que eu vou me encontrar com vocês mais na frente e vou ensinar algumas coisinhas para vocês. Queridos, ela fez tudo. Ela fez a pessoa certa. Ela fez para ecoar na eternidade. Mas a última coisa e a última lição, ela fez na hora certa. Porque se tivesse sido antes, alguns anos antes, não resolveria. Se tivesse sido depois, a gente viu aqui que não seria também possível, porque ele já estava ressuscitado. Ela fez na hora certa. E aqui vai a última lição para mim e para você, irmãos e irmãs. Quantas vezes a gente fica postergando as decisões que o Espírito Santo vai tocando no nosso coração para tomar em nossa vida? Porque o tempo todo nós imaginamos que as coisas têm que ser no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. Quando Jesus tocar no meu coração, eu vou. Como se o fato da gente já estar pregando para o indivíduo já não é Jesus tocando no coração. O que é que ele precisa para poder se entregar a Jesus? Na mente dele, ele precisa de um milagre extraordinário, precisa de um anjo aparecer e dizer assim, tem que se entregar hoje, é agora. Mas enquanto a Bíblia diz o tempo todo, a salvação é hoje, é agora. Quando aquela mulher recebeu o Espírito Santo no seu coração e teve noção de que estava sendo salva por Jesus, ela não pensou duas vezes em fazer e praticar a boa ação, em entregar tudo dela para Jesus. Ela não pensou duas vezes em fazer para a pessoa certa, que era aquela que salvou ela. Ela não pensou duas vezes em fazer na hora certa. Ela não ficou pensando assim, já sei. Ano que vem, na próxima festa da Páscoa, eu faço isso para Jesus. Como alguns membros da igreja, algumas coisas na nossa vida que a gente precisa mudar, a gente sempre fica jogando para frente, né? Eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar a minha qualidade de vida, porque Deus ensina e tal, mas ano que vem, quando melhorar aqui as coisas e tal, eu vou arrumar um trabalho melhor, vou fazer isso. Eu preciso guardar o sábado, mas agora ainda não posso, porque eu ainda estou trabalhando e se eu largar agora, eu não vou conseguir sustentar minha família e tal. Como se Deus não fosse capaz de honrar aqueles que o honram. Deus é dono do ouro e da prata. Se você tem comida em casa hoje, é porque Ele está lhe dando, não é por causa do seu braço, não é porque você está trabalhando no sábado, não é por isso. O diabo faz você entender que é isso, mas não é. Porque tem centenas de pessoas aqui, em outras igrejas, que não trabalham no sábado e vivem melhor até do que quem trabalha no sábado. Porque são fiéis a Deus.
Mas a gente fica assim, não, eu vou, deixa eu ver, eu vou parar de beber, mas é porque eu ainda preciso de um tratamento, eu preciso disso, daquilo. Mas pode chegar a hora que não haverá mais tempo. Maria não saiu dali daquele sepulcro decepcionada. Mas eu trouxe bálsamo para ungir, mas não consegui ungir. Ela não saiu decepcionada. Porque quando ela teve a oportunidade de fazer, ela o fez. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e agora, porque amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia diz, hoje é o dia da boa nova, hoje é o dia da salvação. A Bíblia não fala do amanhã. Se vocês pararem para analisar, o amanhã não existe, gente. Quando chegar amanhã, o que a gente chama de amanhã, já vai ser hoje. Amanhã de manhã, segunda-feira, quando vocês acordarem, vai dizer assim, cheguei o amanhã. Não, é hoje. O amanhã não existe. Jesus falou em Mateus capítulo 6, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar uma só hora ao curso da sua vida? Você não pode. Então, por essa razão, assim como essa mulher, não se decepcione. Não chegue lá na frente, vendo Jesus voltar e diga assim, poderia ter feito mais. Não chegue no final da vida, num caixão, na sepultura, e alguém dizendo assim, se tivesse se entregado antes, hoje não estaríamos aqui fazendo esse sepultamento com tanta tristeza. Dona Maria, estado de Santa Catarina, assistindo a uma programação de Semana Santa como essa. O pastor chegou, fez o apelo, ela foi na frente e aceitou ser batizada. No dia do batismo, ela não apareceu. No dia seguinte, o pastor foi na casa dela. Dona Maria, por que a senhora queria ser batizada, mas não foi para ser batizada? Aí ela disse assim, não, pastor, porque eu ainda tomo um vinhozinho, um cafezinho, e fumo um pouquinho ainda. Mas Dona Maria, disse o pastor, a senhora não se entregou a Jesus por causa de um cigarrinho, um cafezinho e um vinhozinho? Quem é mais importante, Jesus ou essas coisas? Jesus, pastor, Jesus. Então por quê? Porque a senhora está valorizando mais essas coisas, querido? Não, porque eu ainda não libertei, pastor. Mas é Ele que te liberta, Dona Maria. Ele é a verdade que cura e liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem não vos libertar, se o Filho do Homem, vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Tá bom, pastor, tá bom. Então eu vou me batizar. Vai mesmo, Dona Maria? Vou, agora eu vou. Então tá bom, Dona Maria. No próximo domingo vai ter a programação na igreja. Será o seu batismo. Conto contigo, pastor. Pode confiar, eu vou. Pastor, ficar preso nessas coisas desse mundo mesmo, não, pastor. Tem que ser fiel a Deus. Chegou domingo. Programação acontecendo, todo mundo aguardando. Cadê Dona Maria? E ela não chegou. O pastor não podia esperar mais, o horário estava correndo muito. Cantou uma música, orou, finalizou e foi embora. No dia seguinte, o pastor voltou lá, Dona Maria. O pastor, por que, pastor? Eu senti que ainda não era a hora. Pastor, Dona Maria, eu vou estar mais uma semana aqui fazendo a programação. Se entrega a Jesus, se batiza, abandona essas coisas. Tá bom, pastor, tá bom. O senhor está certo mesmo. Eu que sou fraca mesmo, mas agora vai dar certo. Domingo, culto, todo mundo aguardando. Tinha outros batistas também. O pastor batizou. E olhando para a porta o tempo todo, ela vai chegar e orando. E Dona Maria não chegou. Ele não era o pastor daquela igreja. Ele tinha que voltar para a sua igreja. Mas quando acabou aquele culto, no dia seguinte ele foi embora. Alguns anos depois,
O pastor voltou lá para fazer outra programação especial. E ali ia ter batismo, estavam conversando sobre batismo. Não, o pastor lembrou, falou assim: ei, Marcelo, lembra daquela dona Maria que marcou 3 vezes para batizar e não batizou porque tinha um cigarrinho, um vinhozinho e não conseguia batizar, um cafezinho? Aí o ancião falou assim: pastor, nem te conta. Naquele domingo ali que ela não foi, o pessoal estava dizendo que ela se arrumou até para ir na igreja, mas aí tinha um aniversário com um parente. Ela foi para o aniversário desse parente. Quando chegou lá no aniversário do parente, o pessoal estava tomando um vinhozinho, colocaram um vinhozinho na taça dela. Um pouquinho, ela tomou um gole do vinho, engasgou, passou mal e morreu. Pastor, mas como assim? A pessoa morreu com um vinho? Engasgou. Sim, pastor, todo mundo ficou impressionado com isso. Mas foi o que aconteceu. É esse o final que você quer para a sua vida? Ser surpreendido pelo devorador de almas? Porque Jesus está te dando chances e oportunidades para que você se entregue, para que você doe tudo de si e não se preocupe mais com o futuro. Porque se faltar o pão, Ele vai abençoar com o pão. Se faltar a água, Ele vai abastecer com a água. Se faltar o dinheiro do aluguel, Ele vai chegar junto, Ele não vai deixar faltar. Porque o Salmo 37, Davi diz: eu fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem tampouco a sua descendência mendigar o pão. Davi é claro em dizer que Deus não desampara o justo, Deus não desampara seus filhos, Deus não desampara o fiel. Ele vai até o fim. Pastor, mas tem cristãos que enfrentam uma dificuldade? Sim, o próprio Jesus enfrentou e Ele disse: aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Haverá provas sim, mas não se preocupe, porque em meio às provas Ele estará contigo no meio do fogo, andando como o quarto homem, protegendo, guardando. E o mais importante de tudo, essa vida vai passar. Assim como o infiel envelhece e morre, o fiel também envelhece e morre. Mas a diferença é que a Bíblia diz que os fiéis e os justos ressuscitarão primeiro e herdarão o céu e herdarão a vida eterna, quando os injustos e infiéis, a parte que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu posso até morrer nessa vida sendo fiel a Deus, mas só morro uma vez, porque Ele me ressuscita no dia da volta dEle, para nunca mais morrer. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. A salvação é hoje, hoje e hoje. Para a salvação não existe vou pensar, amanhã vou me preparar. É agora ou nunca. Deus está lhe dando chances, oportunidades, mas não brinque com a paciência de Deus. Não por causa dele, mas porque existe um leão querendo que você dê só um vacilo para ele devorar e destruir você, a sua família e tudo que é seu. Tudo. Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Quantos? Mas a última pergunta é: quantos de vocês querem entregar tudo o que você pode, tudo o que você tem, tudo o que você é para Jesus? Quantos querem? Amém. Quantos querem fazer para Jesus? Não a pessoa errada. Quantos querem isso? Quantos querem? Quantos querem evitar deixar para amanhã e dizer para Jesus hoje: Senhor, eu me entrego a Ti e faço o que for preciso. Se é o batismo, eu batizo. Se é o sábado, eu guardo. Se é um cigarrinho, eu abandono.
Se é a bebida, eu largo. Mas tudo isso eu faço por você, pelo Senhor. Porque o Senhor fez tudo por mim. Porque o Senhor fez tudo por mim. Quantos querem dizer isso para Jesus? Amém. Vamos ouvir agora um louvor especial. Irmãos, esse louvor especial é a continuação do que eu estava falando. Enquanto você escuta esse louvor especial, eu queria que você meditasse no seu banco com Deus. Senhor, o que é que eu preciso para entregar tudo de mim ao Senhor, que é a pessoa certa? E no final estarei orando por você. Quando